Olá, pessoal. Eu sou o professor Vinícius, do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília, e nesse vídeo eu vou apresentar um pouco das minhas atividades aqui no departamento. Esse sou eu. Infelizmente estamos no ensino remoto e por enquanto vocês não vão ter oportunidade de me conhecer pessoalmente. Eu sou nascido em Araguari, Minas Gerais, fica lá no norte do Triângulo Mineiro. E eu sou professor adjunto do Departamento de Ciência da Computação desde março de 2017. Fiz graduação em Ciência da Computação na Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia, Minas Gerais. Fiz um mestrado em Ciência da Computação também na Universidade Federal de Uberlândia, em que eu fiquei um período de 6 meses fazendo um mestrado sanduíche no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo, na cidade de São Carlos. E o meu mestrado fiz sob orientação da professora doutora Célia Zorzo Barcelos. No meu projeto de mestrado, eu trabalhei com um problema de segmentação de imagens. Para isso, eu estudei os métodos variacionais, em que você tem um funcional de energia que é minimizado, e para isso a gente usa métodos numéricos. E aí, como resultado do processo de minimização, a gente consegue, além de incluir outros critérios para guiar o processo de segmentação, a gente pega uma imagem aqui e consegue separá-la em suas regiões constituintes. Meu doutorado eu fiz no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, sob orientação da professora doutora Maria Cristina. Na minha tese de doutorado, eu estudei e desenvolvi uma abordagem computacional para a classificação taxonômica de microalgas verdes de água doce em imagens digitais. Assim, a partir das imagens de algas verdes fornecidas pelos biólogos, fazemos a segmentação das regiões associadas às algas verdes, como células únicas ou colônias de algas, e aí extraímos as características baseadas em forma, obtendo os vetores de características, que são representações estruturadas e que armazenam valores associados às propriedades de forma dessas algas. Com esses vetores de características, podemos treinar classificadores para fazer a classificação dessas algas de acordo com as espécies existentes no conjunto de imagens, ou também fazer um processo de classificação iterativa apoiada por visualização, já que a classificação dessas espécies é extremamente difícil. E assim, envolver o biólogo nesse processo de classificação iterativa é super importante para obter os resultados desejados. Durante o meu doutorado, eu fiquei um ano na Universidade da Califórnia em Davis, a UC Davis, em que eu desenvolvi parte do meu doutorado sob supervisão do professor Dr. Bernard Herrmann. Eu também fui professor substituto no Departamento de Ciência da Computação, na Universidade Federal de Lavras, entre fevereiro de 2016 e fevereiro de 2017. Lembrando que em março de 2017 eu assumi minha função como professor adjunto na Universidade de Brasília. Atividades na UNB. Vamos começar pelo ensino. Essas são algumas das disciplinas que eu já ministrei no Departamento de Computação. Atualmente estou ministrando algoritmos e programação de computadores, programação competitiva e tópicos especiais em programação competitiva. Já ministrei disciplinas como estrutura de dados, fundamentos de sistemas inteligentes que abordam técnicas de aprendizado de máquina, mineração de textos, visualização de dados, princípios de computação gráfica e outras disciplinas aqui que eu ministrei no meu primeiro semestre no departamento, mas que não ministrei mais, que são Introdução aos Sistemas Computacionais e Teoria e Aplicações em Grafos. Pesquisa. Atualmente realizo pesquisas na área de aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, que é uma nova área de pesquisa para mim, e visualização de dados. Embora eu não oriente no momento alunos de mestrado, estou orientando alunos de iniciação científica. Eu vou passar rapidamente pelo projeto de cada um, começando pelo projeto de pesquisa que tem apoio financeiro da FAPDF e parceria com a Finatec. Esse projeto é denominado Extração de Informações do Diário Oficial do Distrito Federal, utilizando inteligência artificial. Participam desse projeto o Gabriel, o Matheus e a Tatiana, que estão sob minha orientação, apesar do projeto envolver muitos outros alunos e outros professores. Mas a minha orientação para esses alunos
consiste em utilizar técnicas de aprendizado ativo e visualização para a descoberta de conhecimento nesses documentos que contêm publicações oficiais do governo do Distrito Federal. Outro projeto que envolve a colaboração de docentes do Departamento de Ciência da Computação e especialistas da Secretaria de Economia do Distrito Federal é a mineração visual de notas fiscais do consumidor eletrônicas para detecção de notas fiscais suspeitas de fraude. Assim, temos um cenário em que diversas notas fiscais são geradas diariamente, gerando um conjunto de dados muito massivo. Obviamente, é muito difícil a gente obter rótulos ou um conjunto de dados rotulado para treinar um modelo de classificação para identificar instâncias fraudulentas. Por isso, a estratégia aqui adotada é fazer uma subamostragem de notas fiscais relacionadas a produtos específicos e utilizar visualizações baseadas no posicionamento de pontos, como as projeções multidimensionais, a técnica TSNE. Assim, com base no posicionamento de pontos apoiado pela qualidade com que esses gráficos refletem os padrões existentes nas notas fiscais, é possível fazer identificação por meio de um processo de visualização exploratória que coloca o usuário ou especialista diretamente envolvido na busca pelas notas fiscais que apresentem padrões discrepantes em relação às demais. O projeto de iniciação científica do ENSA está relacionado com a área de mineração visual de dados educacionais. O objetivo aqui é gerar representações gráficas de dados que são coletados a partir de competições de programação que ocorrem, particularmente nesse caso, na plataforma Codeforces. Nessa plataforma podemos criar grupos e nesses grupos diversas competições podem ser elaboradas e os competidores podem participar resolvendo cada um dos problemas que existem nessas competições. Com isso, podemos analisar visualmente o desempenho dos competidores no decorrer de um tempo em que vários contests ou competições são feitas, analisar também como os competidores se comportam em diferentes competições, em que essas competições podem ser temáticas, por exemplo, essas competições geralmente estão associadas a sub-áreas da ciência da computação, como estruturas de dados, grafos, paradigmas de resolução de problemas. Também ver outras informações como o tempo médio, a quantidade de acertos que um competidor leva até resolver uma questão. Então, com isso, fazendo essa análise visual, a gente consegue interpretar padrões mais rapidamente do que simplesmente fazendo uma análise manual dos dados que são disponibilizados na plataforma Codeforces. A Carolina está fazendo um estudo na área de reconhecimento de padrões em imagens digitais, pesquisando especificamente na parte de extração de características. Assim, a Carolina está analisando a caracterização de imagens com base na sua forma, vai trabalhar com pesquisa na área de recuperação de forma baseada em conteúdo e também vai estudar as abordagens baseadas em aprendizado profundo e assim fazer um estudo comparativo em diferentes cenários com poucos dados, dados ruidosos, o que é melhor, se é a abordagem de visão computacional tradicional ou as abordagens mais recentes baseadas em aprendizado profundo. O projeto de iniciação científica da Maria Eduarda aborda o uso de técnicas de processamento de linguagem natural em publicações oficiais. Podemos citar publicações oficiais aquelas que aparecem no Diário Oficial da União, no caso do Brasil, em casos internacionais, como nos Estados Unidos, a Federal Register. Assim, a ideia é utilizar esses modelos de processamento de linguagem natural para tarefas de classificação, reconhecimento de entidade nomeada e extração de informações relevantes desses documentos, visando revelar padrões implícitos nesses documentos. Também está previsto o uso de técnicas de visualização baseada no posicionamento de pontos para auxiliar a descoberta de conhecimento juntamente com as técnicas de processamento de linguagem natural. Aqui temos a lista de alunos que já concluíram seus projetos de iniciação científica. A Emily, que foi minha primeira aluna de iniciação científica. Depois o Frederico, o Álvaro, o Felipe, a Evelyn e a Lívia. Extensão. Uma das principais atividades de extensão no Departamento de Ciência da Computação é a maratona de programação. Aqui, os competidores formam equipes de 3 alunos e lhes é fornecido um caderno de problemas. Vence a equipe que resolver a maior quantidade de problemas no menor tempo possível. Temos um projeto de extensão denominado Maratona de Programação no Distrito Federal, que visa formalizar todas as atividades do Grupo Maratonas DF, que organiza competições de programação no Distrito Federal, e envolve as universidades
e as instituições do ensino médio aqui do Distrito Federal, como também ensinar programação competitiva no ensino médio e superior. Esse projeto de extensão conta com o apoio do Grupo N-Balloon, formado por competidores do Departamento de Ciência da Computação, e eles organizam um grupo de estudos em programação competitiva no âmbito do UNB. Caso você queira acessar esse grupo, basta acessar o link que está aqui nesse slide. O projeto de extensão conta com a participação dos professores Guilherme Ramos, professora Roberta, professor Edson Alves, professor John Lennon e professor Daniel Saad, todos aqui de várias universidades e institutos do Distrito Federal. Para mais informações, recomendo que visitem meu website, cujo link está aqui, viniciusrpb.viethost6.com. Lá eu divulgo oportunidades de iniciação científica, vagas de trabalho de graduação e convido você a participar do projeto de extensão Maratona de Programação no Distrito Federal. Venha ensinar programação para alunos do ensino médio e do ensino superior e também participar das competições de programação no Brasil e nas diversas plataformas online disponíveis atualmente. Agradeço a atenção, tenha um ótimo semestre e até a próxima.